Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Questão 705. O que é a dor dos pecados? A dor dos pecados consiste num desgosto e numa detestação sincera da ofensa feita a Deus. Nós vimos que a primeira condição é o exame de consciência e a segunda é a dor dos pecados. Então, a dor dos pecados não necessariamente é algo sensível. Tem pessoas que sentem, mas tem gente que sente, mas fica na sensibilidade, e tem gente que não sente nada e a alma realmente está com dor de ter ofendido a Deus. Esta dor não é sensível necessariamente, mas quando uma pessoa realmente está determinada a detestar o pecado, é algo que causa uma decisão. Quando nós detestamos uma coisa, odiamos, a gente não fica perto, né? A tendência é repugnância. Por isso o catecismo diz detestação, porque a recusa ao pecado podia ser outros modos, mas esta detestação causa na alma um afastar-se do. Então deve ser uma determinação da vontade a odiar aquilo que é ofensivo a Deus nosso Senhor, com uma pronta decisão, que causa dor. Por que causa dor? Porque nós fizemos justamente o que ofende a Deus nosso Senhor, e ao odiar aquilo que fizemos que ofende a Deus, nós vamos detestar o mal. E isso é uma determinação da vontade com esse pesar, esta dor sincera da vontade, mas não deixa de ser algo real e às vezes não sensível. De quantas espécies é a dor? A dor é de duas espécies, perfeita ou imperfeita. É o que nós chamamos, a dor perfeita chama-se contrição e a dor imperfeita se chama de atrição. Vamos ver o que é. O que é a dor perfeita de contrição? A dor perfeita de contrição é o desgosto de ter ofendido a Deus, porque Deus é infinitamente bom e digno em si mesmo de ser amado sobre todas as coisas. A contrição vem da palavra de triturar. Quando dizemos que o coração está contrito e humilhado, do Salmo 50, não? É o seguinte: o ódio ao que foi feito, que é ofensivo a Deus, é tal que tritura o coração do sujeito que está aflito por ter ofendido a Deus. Pois então, qual é a razão desse triturar o coração? É a infinita bondade de Deus. Não é porque, eu vou para o inferno. Sim, também. Isso foi feio, foi um mau exemplo, também. Levei outra ruína, também. São causas secundárias. Mas qual o pesar da alma? Por que ela está triturada? Porque ela ofendeu um ser que nunca nos fez mal. Isso é muito profundo. Porque aí vemos que o quê? O sujeito não tem nada para retribuir mal a Deus e retribuiu. Então por que ele está com esse pesar? Porque ele não correspondeu o bem de Deus com a bondade das suas ações. A atrição, vamos ver, ela é imperfeita, mas ela é suficiente para uma confissão válida, porque na confissão a atrição é elevada pelo sacramento uma contrição, mas se não tem atrição, não tem sacramento válido de confissão. É o mínimo. Agora, ela não se funda necessariamente na majestade de Deus em sua infinita bondade ofendida. Pode ser o medo do inferno, por ter dado um mau exemplo, ter perdido as boas obras, tantas outras razões, mas o importante está com a contrição na alma e pelo menos a atrição. Se não temos atrição, nem devemos nos confessar porque é inválido. Isso é necessário para a validade do sacramento. Por que se chama perfeita dor de contrição? Chama-se perfeita dor de contrição por duas razões. Primeiro, porque se refere exclusivamente à bondade de Deus, é a razão pela qual o coração está contrito e humilhado, porque ofendeu a bondade infinita de Deus. E não ao nosso proveito ou prejuízo. Então só está olhando a majestade de Deus, sua infinita bondade ultrajada pela ingratidão e pelo atrevimento de nossa alma pecadora.
E segundo, porque nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando-nos, porém, a obrigação de nos confessarmos. Então, por exemplo, é o que se chama contrição perfeita. Se uma pessoa cometeu qualquer desatino e ela se arrepende com contrição e ela morre, mesmo sem um padre para dar absolvição, ela não se condena. Por quê? Porque ela está arrependida sinceramente e ao ter apontado a bondade de Deus, que ela foi ingrata e se atreve a levantar-se contra ela, ao apontar a Deus a sua infinita bondade e se arrepender com sinceridade, Deus perdoa a alma. Agora é verdade que quando nós temos um sacerdote, dadas nossas mesquinhez de bons propósitos e de dor, o sacramento, como ele disse, eleva a atrição em contrição. Mas, ao não ter, por isso devemos sempre, tendo ou não confissão à mão, causar a contrição, porque também a vontade se blinda contra o mal, porque vai se aproximando da bondade de Deus infinita. É o meio de parar de ficar pecando. Mas então, quem tem contrição perfeita e morre, não vai para o inferno. Por isso tem que ter cuidado de ficar pondo as pessoas no inferno, hein? Ah, morreu sem padre. Pois é. Às vezes tem uns que tem tudo para estar no quinto dos infernos, mas se arrependeu e nós não sabemos. Isso é interior e deve estar lá na última chama do purgatório e nós não sabemos. Porque Deus perdoa quando é uma dor de contrição sincera, perfeita por consequência. Então, a dor perfeita alcança-nos o perdão dos pecados independente da confissão. A dor perfeita não alcança o perdão dos pecados independente da confissão, porque sempre inclui a vontade de se confessar. Isso é verdade. Por quê? Vamos imaginar um soldado de guerra que levou um tiro no peito. E aí ele está ali em pecado mortal, mas ele está morrendo. Se ele se arrepende com contrição perfeita e tivesse um padre passando por ali, ele se confessaria. Por isso é impossível, nesse aspecto, é impossível obter o perdão de Deus sem o sacramento da confissão. Os senhores me entendem? Uma coisa é recebê-lo, outra coisa é não querê-lo. Quem exclui o sacramento de todos os modos não vai se salvar falando de um pecador adulto, não, com uso da razão, que tem um pecado mortal. Quem recusa o sacramento, em desejo ou na prática, aí está recusando o perdão de Deus, porque esta é a via pela qual Deus nos perdoa. Agora, quem tem contrição perfeita, sincera, não tendo um sacerdote, ele se salva, porque ele não está excluindo o sacramento. Ele está privado do sacerdote, porque ele está no campo de batalha, por exemplo, e o capelão está do outro lado, atendendo outro ferido de guerra. Agora, se estivesse à beira, ele fala, padre, pelo amor de Deus, vem aqui, diria o que ele conseguiria e, bom, de todo caso, ele se salvaria. Mas ele não está excluindo o sacramento. Pode acontecer que sempre tem esses casos, que alguém excluiu totalmente a confissão, o padre foi embora, e depois se arrependa e peça a Deus perdão, Nosso Senhor, e desejando o sacerdote, já não tendo de volta, que se salve também. Isso pode haver uma retratação, hein? Não é só porque o Bisa chutou o padre e ele está no inferno, é assim. Temos que saber que isso também pode se arrepender dessa recusa ao sacramento quando é possível. Por que a dor perfeita ou contrição produz este efeito de nos conceder o estado de graça? A dor perfeita ou contrição produz este efeito porque procede da caridade, que não pode encontrar-se na alma justamente com o pecado mortal. Isso é muito interessante. Por isso a Sagrada Escritura diz que a caridade cobre um monte de pecados. Quando estamos em pecado mortal, há uma ruptura. Tudo que nós fizemos de bom foi perdido, lançado ao lixo. E o estado de filiação para com Deus se transforma em inimizade, inimigos de Deus. Mas aquela pessoa tem a capacidade de se arrepender. É uma graça de Deus isso, hein? O que acontece? Ao se arrepender, ela volta a Deus com amor de caridade a Deus. E é impossível estar com caridade na alma e ódio a Deus ao mesmo tempo, porque são contrários. Da mesma forma que não é possível estar quente e frio ao mesmo tempo, são contrários. Ter luz e trevas ao mesmo tempo, ter caridade e ódio a Deus é incompatível. Então, este mínimo amor de Deus, que é a caridade na nossa alma, ela vai
arrancar o pecado, porque não convive juntas. Senhores entendem? Então, por exemplo, uma alma, aquele soldado de guerra, voltando ao exemplo, que levou o seu tiro de morte e está em pecado mortal e se arrepende de Deus, se arrepende dos seus pecados, se volta a Deus, ele já tem caridade na alma. Por isso ele encontra a salvação. E por isso ele volta ao estado de pecado, estado de graça. Sai do estado de pecado e volta ao estado de graça. É impossível estar em caridade sem estado de graça, que são exatamente sinônimos. Isso não lhes poupa do purgatório, hein? Uma coisa é ir para o inferno. Outra coisa é dar o pulo do gato da terra para o céu. Mas num estado desse daqui, normalmente vai para um belo purgatório. Precisa de uma caridade muito ardente para expiar tudo. Aí é o caso do martírio. Então, por exemplo, um soldado São Jorge não que era muito virtuoso, mas qualquer outro soldado romano que morreu mártir, e aí, por causa, se for um verdadeiro martírio, o sangue apagou todas as suas mazelas, inclusive as penas do purgatório. É um ato de caridade perfeito, heróico em realidade, que supera o perfeito, heróico. Mas caso contrário, uma chama no purgatório a chamuscar a alma para expiar suas penas. 711. O que é a dor imperfeita ou de atrição? A dor imperfeita ou de atrição é aquela pela qual nos arrependemos de ter ofendido a Deus como a nosso supremo juiz, isto é, por temor dos castigos que merecemos e nos esperam nesta ou na outra vida, ou pela própria fealdade dos pecados. Então, os senhores notam que são razões mais frágeis. Se arrepende porque eu ia para o inferno. É suficiente, o Concílio de Trento diz que isso é suficiente para tirar o pecador do estado de pecado, não há que desprezar a atrição. Mas normalmente, como somos miseráveis, a gente sempre aponta para o mais fácil. E aí, por isso, do mais fácil, a gente chega ao não fazer nada árduo. Temos que apontar a contrição. E uma alma atrita, de sincero, um dia vai ficar contrita. O problema é que nem a atrição nós nos movemos, aí o pecado reina solto. Mas o temor do inferno é salutar. Temos que ter o medo de ir para o inferno, sim, sem pânico, sem trauma, sem essas coisas, mas um medo eficaz. Creio que é São Carlos Borromeu que tinha no seu quarto uma pintura muito bem feita do inferno. Era uma meditação diária, porque ele dizia que quem tem o inferno em vista em vida, não vai para ele na eternidade. Isso é verdade. É a chamada pense nas suas postrimerias e não pecarás. Morte, juízo, inferno e paraíso. Então quem tem a morte, o juízo, o inferno e o paraíso presente não peca. E esse pecador tem arrependimento. Porque quantas vezes nós merecemos o inferno e só bastava, não sei, uma veia bem aqui, dar um bonzinho, assim, um pequeno estralo, derrame cerebral e ser engolido por chamas eternas. E Deus deu uma chance, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil, sei lá quantos para todos nós. Então ter o inferno presente é muito bom, sem entrar em pânico, por favor, mas causa um arrependimento sincero dos pecados, sim. E é suficiente também esse temor de ir ao inferno, que causa uma atrição, que já é um grande começo de arrependimento. Que condições deve ter a dor para ser boa? A dor para ser boa deve ter 4 condições. Deve ser interna, sobrenatural, suma e universal. Aí vamos ver essas 4 condições. Interna quer dizer que deve estar no coração e na vontade e não só nas palavras. Então, interna mostra que as potências da alma, é a vontade do homem, é o intelecto que conhece o desatino que cometeu e a vontade que repugna o mal que foi de malícia cometido. Então, não é só derramar lágrimas, hein? Às vezes são lágrimas de crocodilo, de fato, estão só nos olhos. Agora, pode ser que essa dor interna se exteriorize também. Isso acontece. Por isso, é uma coisa que aproveito para dizer, já disse em outras ocasiões, nós não temos que ter vergonha de sair do confessionário chorando, hein? Devíamos ter de sair, sei lá, dissipados, mas é o lugar de chorar. O Curadas uma vez foi atender uma confissão, conta na história dele, e ele começou a chorar.
Aí o penitente parou de se confessar e perguntou: Padre, por que o senhor está chorando? Aí ele disse assim: porque você não está chorando. Aí eu choro. Pois é. Então devemos ter vergonha, não de dizer nossos pecados, mas de não nos viver como se fosse o nosso melhor amigo, que a gente está falando dele ali, numa conversa com o padre. Pois é, temos que ter essa dor interna excelente, mas ela chega a ser externa quando Deus dá essa graça, sim. Mas o importante e essencial é interna. Então a dor deve ser interna porque a vontade que se afastou de Deus com o pecado deve voltar para Deus, detestando o pecado cometido. A palavra aqui é detestar. Para nós ela diz tudo. O pecado é algo detestável. Quando nós detestamos algo ou alguém, mudamos o algo ou alguém, colocamos o pecado. Deve ser tratado exatamente desse jeito, como algo detestável no sentido literal, com as suas consequências necessárias de algo detestável. Porque a dor deve... 715. O que quer dizer a dor deve ser sobrenatural? Quer dizer que deve ser excitada em nós pela graça do Senhor e que a devemos conceber levados por motivos que procedem da fé. Então não basta se arrepender porque fui visto, que vão pensar de mim, minha honra, meu nome, minha fama de santidade acabou. Tudo isso é razões humanas e o arrependimento disso aos olhos de Deus não é nada. Agora sim, deve ser movida pela graça de Deus. E é notório, todo mundo sabe que todos nós passamos pelo confessionário, que se arrepender não é porque nós queremos. Tem muitas coisas de mazelas que nós fazemos e gostamos de fazer, mas tem um beliscão de Deus que faz assim, e a gente fala: puxa vida, eu pequei, e aí vamos buscar o quê? O nosso confessionário. Mas assim, olhando para aquilo que foi feito, sedutor, prazeroso e encantador. Mas foi o beliscão de Deus que nos fez acordar para a realidade que aquilo eram falácias. Pois então, o arrependimento é graça de Deus. Quem busca o arrependimento, Deus dá graça de encontrar. Tem pessoas que não buscam e não querem se arrepender. Isso é outra coisa. Mas em todo caso, a alma que está contrita ou atrita, graça de Deus, por isso deve ser sobrenatural e não movido por razões humanas para cumprir a burocracia de comungar, isso não serve. Porque todos estão se confessando, vou me confessar, sem arrependimento nenhum, exame de consciência, não serve, tem que ser algo movido pelo dedo de Deus. E aí sim é sobrenatural. Porque a dor deve ser sobrenatural? A dor deve ser sobrenatural porque é sobrenatural o fim que se dirige, isto é, o perdão de Deus, a adquisição da graça santificante e o direito à glória eterna. Lembremos-nos da proporção. A coisas naturais, Deus dá um prêmio sobrenatural, o natural. E a atos sobrenaturais, prêmios sobrenaturais. Então o arrependimento deve ser do nível, da modalidade sobrenatural. Aí o catecismo vai dizer aqui, explicar melhor a diferença entre dor sobrenatural e dor natural. Então vamos lá. Quem se arrepende por ter ofendido a Deus infinitamente bom e digno em si mesmo de ser amado, por ter perdido o paraíso e merecido o inferno, ou então pela malícia intrínseca do pecado, tem dor sobrenatural, porque estes são os motivos fornecidos pela fé. Bom, quem ao contrário se arrependesse só pela desonra ou castigo que lhe vem dos homens, ou por algum prejuízo puramente temporal, teria dor natural porque se arrependeria por motivos humanos. Aí é a bendita proporção. Motivos humanos, naturais, motivos sobrenaturais, dor sobrenatural. Por isso, eu não conheço todos porque são variadíssimos os atos de contrição, mas normalmente eles explicitam a dor de ter ofendido a Deus, porque é sumamente bom e digno de ser amado, e propõem firmemente não percar mais. São palavras claves de um exame de consciência, justamente para causar isso na nossa alma. E se já está causado, para deixar isso mais intenso. Por que a dor deve ser suma? Deve ser suma porque devemos considerar e odiar o pecado como o maior de todos os males, uma vez que a ofensa a Deus o sumo bem. Isso daqui é muito importante, porque eu vou dizer uma coisa. Se um dia a Inquisição aparecer e estiver, eu me retrato.
Nós devemos odiar o pecado mais do que o demônio. Porque o demônio é um infeliz, derrotado eternamente. Ele é o grande perdedor e não tem mais nada para o demônio. Ele só tenta nos seduzir. Agora o pecado pode nos dar um infortúnio que o diabo tem. Por isso o diabo é a grande referência de quem peca e vai para o inferno. Não tem jeito. Ele só teve uma chance. Agora, quando nós odiamos o pecado, o diabo não tem nada conosco. Porque quais são as armas do diabo? O pecado. Tem gente que se preocupa muito com exorcismos e todas essas bênçãos poderosas, a medalha blindada de não sei quem, mas não tem medo do pecado. A gente tem que ter medo do pecado. Primeiro que o pecado entra na nossa alma. O diabo não tem acesso à alma de ninguém, hein? Na pior das possessões, o diabo está obrando na parte mais externa do homem. Seus sentidos, sua parte... Bom, não é a alma que está possuída pelo infeliz. Então, às vezes, o temor ao diabo é tão grande, não estou dizendo para ninguém ser amigo dele, hein? Pelo contrário, ele é odiável em si. Mas o pecado causa um estrago pior do que o demônio. Nós sabemos que tem santos que foram possuídos pelo demônio, ou infestados por ele, mas não consta santos pecadores que, como pecadores, estão no paraíso. Para os senhores verem que o pecado é 1000 vezes pior do que o próprio Satanás. Então, por isso temos que o grande exorcismo é a graça de Deus. A oração mais poderosa que há é aquela feita na graça de Deus. Mas sem desmerecer as medalhas, por favor, de São Bento e todas as outras. Mas é o seguinte, o diabo só consegue com o pecado, hein? À medida que nós pecamos, está escrito, quem peca serve é escravo do demônio. Numa das epístolas do apóstolo São João. Está escrito. Então, quando é escravo do demônio, como que se prende essas correntes? Pelo pecado. Então, nós devemos ter mais olho sobre o pecado do que ficar olhando o demônio em todas as partes, que ele não está em todas as partes. Ele não é onipresente. Ele só está num lugar a cada tempo. Quando ele vai zanzando por aí, encontra um que ele rapta. Mas o pecado sim está em todas as partes. E entra de muitos modos na nossa alma e causa um estrago muito pior do que uma possessão diabólica. E por isso devemos odiar o pecado muito, muito mesmo. E ter mais temor dele, do pecado, que do próprio demônio. Se um dia a Inquisição aparecer e essas palavras estiverem corretas, eu dou o assentimento que a Santa Igreja sempre ensinou. E quando ela aparecer, eu estarei morto também. Para ter dor dos pecados, é porventura necessário chorar como às vezes se chora pelas desgraças desta vida? Não é necessário que materialmente se chore pela dor dos pecados, mas basta que no íntimo do coração se deplore mais o ter ofendido a Deus do que qualquer outra desgraça. Agora, não vamos desprezar as lágrimas, hein? Porque às vezes nós, como somos tradicionais e não somos carismáticos, aí nós achamos que somos insensíveis. Isso não é normal, hein? Não é normal. O homem é corpo e alma. A alma dói e os olhos deviam sair torrentes, sim, senhores. O problema do carismático é que ele só se limita aos olhos, esquece da alma. E nós nem da alma lembramos e fechamos os olhos também, aí danou-se. Então não tem que ter vergonha. Às vezes uma meditação, alguém está rezando um texto, passa num mistério de sei lá do que, de dor, e Deus lhe dá uma graça de chore. Não tem que ter vergonha, hein? Tem que ter vergonha de ser pecador e não de estar contrito. Isso não pode ter. Aí alguém chega, o que está acontecendo? Todos ficam preocupados, hein? Não, se está chorando, está tudo bem. Pode ter certeza, se está chorando, está tudo de vento em polpa e que Deus abençoe essas lágrimas. Não é para ficar bisbilhotando a lágrima dos outros, tampouco. Isso é feio. Que quer dizer, a dor deve ser universal, quer dizer que deve se entender de todos os pecados mortais cometidos. Então, por exemplo, uma pessoa não pode ter dor só por ter roubado a velhinha que tinha sua aposentadoria e ficou sem o pão de cada dia. E aí não se tem dor porque comungou em pecado, porque, não sei, xingou a mãe e outras coisas. Não, tem que ter dor de todos os pecados. Entendeu?
mortais, porque não pode se restringir a um pecado. Tem pecados maiores e menores em gravidade, mas quando se trata de pecados mortais, a nossa dor deve abranger a todos e cada um deles. Por isso diz universal, para chegar ao reino de Deus, e não a igreja universal do reino de Deus, porque ela não é do reino de Deus. Mas a dor universal, sim, é do reino de Deus, nos leva ao reino de Deus. Porque a dor deve se estender a todos os pecados mortais cometidos, porque quem não se arrepende, ainda que seja um só pecado mortal, continua sendo inimigo de Deus. Então nós devemos nos arrepender de todos os pecados para sermos de volta, ser tratados como filhos de Deus. Não basta só de um pecado mortal. Aí os veniais, os senhores podiam dizer, então os veniais ficam soltos. Não, nós devemos odiar tudo que é imperfeição. Então o pecado venial ele vai deformando nossa alma. Então nós devemos detestá-lo. Mas agora é verdade, quando o pecado mortal é odiado de verdade, nem o venial vai encontrar espaço para se proliferar. Porque é a alma que se blinda. Isso que é importante. Agora, se não se tem dor dos pecados mortais, aí os veniais nem estão no habitat natural, cultivado à sombra das trevas do mortal. Por isso o catecismo nem está mencionando isso até agora, vai mencionar mais para frente. Que devemos fazer para ter dor dos nossos pecados? Para ter dor dos nossos pecados, devemos pedi-la de todo o coração a Deus e excitá-la em nós com a consideração do grande mal que fizemos pecando. Penso que um dos maiores exemplos disso é o rei Davi. Eles conhecem. História da salvação. O rei Davi foi zanzando pelo palácio, viu a esposa de Urias, tomando banho. Aí o que acontece? Ela era casada e o seu marido era o chefe do seu exército. Aí o que ele fez? Pecou com ela e ela ficou grávida. Então o rei Davi fez de tudo para que o esposo dormisse em casa para parecer que o filho fora do esposo. Mas o homem era temeroso de Deus. O que ele fez? Como o rei estava dormindo em tendas, aí ele não dormiu e a arca de Deus também estava em tendas, e aí o Urias disse, de modo algum, como que eu vou dormir em casa com a minha esposa, sendo que o meu rei e o meu Deus está dormindo em tendas? Aí, para compensar o temor de Deus com a malícia do rei Davi, ele colocou este general numa fila do exército que normalmente morriam. Aí então o rei Davi foi adúltero e homicida. Quando nasce o menino do seu pecado, os senhores conhecem a história, o profeta disse que ele vai morrer, esse menino. Aí o rei Davi ficou sem comer, em cima de cinza, silício, chorou e fez de tudo que ele pôde. Mas a sentença de Deus, ele vai morrer. Quando o menino morre, como Deus havia sentenciado, o rei Davi chora suas penas e vai compor o Salmo 50. Desde então, o rei Davi nunca mais foi o mesmo. Começa a ser santo rei Davi, porque ele daí vai para frente, só para frente de virtude, e foi ao quê? 2 pecados gravíssimos, adultério e o homicídio que ele cometeu. Pois então, como que ele conseguiu essa dor? Rezando. Porque só a consideração das estupidezes que ele fez não são suficientes. Porque eu não sei o nome, mas dentro da nossa cabeça existe um dispositivo que vai jogando solda cáustica na moral, no juízo de Deus, não? Vai dissolvendo. E a gente vai falar, mas eu fiz por tal coisa. Não me entenderam. Era justo. Eu me vinguei. E todas essas... Eu não sei o nome desse negócio que tem aí dentro. Então, mas quando a gente pede a Deus, a gente conhece as coisas objetivamente. Aí Deus não permite que nós nos atrevemos a enganá-lo, que é um disparate, e muito menos a enganar-nos, porque aí nós sabemos, meia culpa, meia máxima culpa. E não fica culpa vestra, tua culpa máxima e só vestra. Não. É meia. E este meia, quem dá o conhecimento, o bom Deus, e esse dispositivo aqui, Deus emperra. Eu não sei o nome disso. Bom. Rezar.
Quem reza se conhece e conhece a Deus também pela luz da fé.